Vamos começando a se organizar aqui na frente, então. A gente vai ter agora o painel de finanças para negócios de impacto social com o tema Experiências Pioneiras e o Poder do Crédito. Para estar conversando comigo sobre isso, eu vou estar começando com o Dr. Alexei Bonamin, da Tosini Freire Advogados, com atuação desde 1996 nas áreas de mercado de capitais, bancário e operações financeiras. Alexei possui expertise em ofertas públicas, emissões internacionais, operações financeiras estruturadas, securitização, financiamentos, finanças verdes, investimentos de impacto social, entre outros. LLM em Banking and Finance pela London School of Economics and Political Science e graduado em Direito pela PUC São Paulo. Alexei, por favor. Queria chamar também o João Paulo Pacífico, do Grupo Gaia, fundador do Grupo Gaia, grupo com mais de 14 bi em operações financeiras em 9 anos. João Pacífico revolucionou a relação entre empresas e pessoas e o jeito de fazer acontecer no mercado financeiro através da inovadora cultura Ondo Azul. Nela, tão importante quanto os negócios do grupo, são seus 10 valores, que começam com Pratique a Gratidão e encerram com Celebre. Os recursos também são aplicados na ONG educacional Gaia Mais, que já beneficiou mais de 5 mil pessoas em 4 anos. Essa cultura está no livro Onda Azul e no LinkedIn de João, onde possui mais de 320 mil seguidores. João. Está aqui também? Aqui. Chamar também José Tosi, executivo do mercado financeiro, com passagens em posições de CEO, direção executiva por empresas como Credit Card, Citibank, México, presidente da Fininvest, HSBC, Mastercard Brasil, sócio da GoOn, conselheiro da GoOn e de algumas importantes empresas do mercado brasileiro. Não posso falar. E o Marco Gorini, da Dínamo, empreendedor e investidor social com 22 anos de experiência, cofundador da Dínamo, investidora de startups de negócios de impacto social, coautor com Fernando Dolabella do livro Empreendedorismo na Base da Pirâmide e com Haroldo Torres do livro Captação de Recursos para Empreendedores de Impacto, membro dos conselhos consultivos do Programa Vivenda, Impact Hub São Paulo, Mais 60 Saúde e Gaia Mais. Marco. A gente começa a conversa com uma apresentação do Marco. O Marco introduz um pouco o assunto, posiciona para a gente, depois a gente conversa informalmente aqui. Marco, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, André, Alexei, Tosi, João. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou usar os primeiros minutos para contextualizar o tema que a gente vai tratar nesse painel sobre como as finanças e o crédito podem alavancar negócios de impacto social. Mas, para começar, a primeira provocação é a gente trazer um contexto olhando o mundo hoje, né? Quer dizer, eu vou sair até do Brasil, a gente poderia falar do nosso país, mas, globalmente, quando a gente olha para os indicadores humanos e sociais, a gente vê uma deterioração contínua, crescente, urgente, grave. Basta a gente abrir jornal todo dia e ver que problema não falta. Os negócios sociais se fazem uma pergunta, quer dizer, como é que a gente pode usar o poder do empreendedorismo, da inovação, para transformar essa realidade? Todo empreendedor de negócio de impacto social está se fazendo essa pergunta hoje. E aqui tem alguns dados chocantes, assim, propositalmente chocantes. Dados que a gente não costuma olhar com tanta profundidade. Mas, nos últimos 40 anos, a gente extinguiu 40% das espécies no planeta. Em 40 anos, nós extinguimos 40% das espécies. Além disso, todo mundo deve acompanhar de perto a crise hídrica que a gente vive no mundo, né? Esse é um exemplo mais ambiental. Um outro exemplo, quando a gente olha para a área de educação, e pensem isso nos próximos 10 anos. De manhã aqui a gente falava de propósito, a gente falava de tecnologia.
60% dos nossos jovens não chegam no ensino médio. Então, 60% dos jovens brasileiros não conseguem chegar no ensino médio hoje. Além disso, se você quiser olhar para a área de alimento, eu não sei se alguém aqui da sala sabe, mas no mundo hoje a gente produz aproximadamente 750 gramas de grãos por pessoa por dia. O mundo produz 750 gramas de grãos por pessoa por dia. Como é que pode ser que 800 milhões de pessoas passam fome? E, por fim, no Habitat 3, que aconteceu em 2016, um dado mais complexo e indigno. 1 bilhão de pessoas vivem em favelas hoje. Até 2030, eles estimam que serão 2 bi. A gente vai dobrar o número de pessoas vivendo em favela. Então, num contexto desse, é óbvio que as soluções que existem não estão funcionando. Não vai ser o terceiro setor sozinho, não vão ser os governos sozinhos, e muito menos o setor privado sozinho que vai resolver isso. A pergunta na mesa é como é que a gente sai dessa inércia, parece que a gente é robô indo em direção ao muro e não está fazendo nada para mudar. Mas a gente já sabe o que fazer. Alguns de vocês já devem ter visto esse frame aqui, que traça 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, que se traduzem em centenas de metas bem objetivas que precisam ser atingidas. Como é que a gente vai financiar isso? Como é que a gente vai construir soluções inovadoras que vão viabilizar que essas metas sejam atingidas? Esse é o nosso principal propósito. E para fazer isso, a gente precisa começar a se perguntar o como a gente pode pensar diferente, como a gente sai da caixa. Os negócios sociais fazem essa provocação. Ensinaram para a gente que impacto e lucro são questões contraditórias. É um ou o outro. Será que é verdade? Será que a gente não pode fazer negócio, ganhar dinheiro e transformar o mundo? A provocação dos negócios de impacto é exatamente essa. Como é que a gente gera valor social, ambiental e econômico ao mesmo tempo? E para isso a gente precisa, então, começar a se questionar. Para inovar, a primeira questão é ousar perguntar. É ficar diante da realidade e ousar fazer a pergunta de por que é assim? E se não fosse assim? O EC e esses 3 pontinhos, que vêm logo depois dessa pergunta, são a principal alavanca de transformação que a gente pode ver. De manhã, para quem estava escutando, quando se falou de propósito, e se a gente pensasse negócios a partir do propósito e do impacto que a gente quer gerar? Aqui são dimensões de inovação que a gente pode trazer. Todo empreendedor que estiver olhando para esse campo, ou ele vai inovar em produto, ou ele vai inovar em processo, ou ele vai inovar no modelo de negócio, ou na construção de alianças, e, obviamente, tem uma liderança inovadora nesse campo. Imaginem, e aí eu quero compartilhar uma experiência real, pioneira, que foi realizada aqui por todos nós que estamos nesse painel. Quando a gente pensa em alavancar capital, hoje no mundo, a gente tem aproximadamente 270 trilhões de dólares girando em ativos. 70% desse recurso está aplicado em conta corrente. 70% desse recurso não é produtivo. Imaginem o que daria para fazer com 5% desse recurso. O pensamento clássico fala para a gente o quê? Investidores investem decidindo entre risco, retorno e liquidez. Primeiro semestre de faculdade de economia é o que a gente aprende. Quanto maior o risco e menor a liquidez, mais retorno a gente paga. Filantropia e investidores são mundos excludentes, incompatíveis. O crédito sem garantia e de longo prazo para famílias pobres só é possível com taxas altas, por conta da inadimplência. E a gente precisa de elevadíssimo volume de recurso para resolver problemas dessa natureza. E se fosse diferente? E se investidores incorporassem a sua decisão de alocação olhando indicadores de impacto para tomar essa decisão? E se a gente conseguisse captar recursos pagando para o mesmo capital, mas para diferente tipo de risco, a mesma taxa? Quem toma mais risco recebe o mesmo retorno de quem toma menos risco. Isso inverteria a lógica de como a gente toma decisão hoje.
E se numa mesma mesa a filantropia e investidores tradicionais sentassem para gerar sinergia nos seus capitais? E, por fim, como é que o crédito sem garantias, com taxa justa e parcelada no longo prazo é possível? Isso foi o que nós fizemos nos últimos 18 meses de trabalho, construindo um papel que foi uma debenture, uma emissão 476 pela CVM, participação do João, participação do Alexei, da Goon, que gerou indicadores que vão ao encontro, aliás, vão de encontro, perdão, com o pensamento mainstream. Nós captamos um protótipo, 5 milhões de reais, que vão girar 40 milhões de reais de crédito nos próximos 5 anos, financiando reformas em favelas. E aqui está a diferença do que significa reformar uma casa. É uma foto e a outra. A gente está pagando 7% ao ano para uma captação de 10 anos, para aquele investidor que entrou com mais risco na cota mezanino e o investidor sênior. E para ficar claro, o investidor sênior foi investidor do Itaú Private Bank, o que mostra que tem investidores que têm apetite para esse tipo de operação. A gente não tem produto adequado. Então, como é que a gente inova? Como é que a gente sai da caixa? Esse é o tema transversal desse painel. Como é que a gente pode ousar avançar nesse EC? É possível fazer diferente? Aqui tem uma evidência de que é possível. É isso que a gente vai falar hoje. Obrigado. Tanto faz, quando você quiser. Vou pegar minha colinha aqui. Essa última frase também é bem legal, você não teve chance de ler, mas quem tiver, nós poderíamos fazer como uma organização sem fins lucrativos em 100 anos, mas como queríamos fazer em 10 anos, acreditamos que era necessário o lucro como combustível, é a forma de crescer. Acho que isso leva muito ao que o Marco estava colocando, que a gente concilia, né, o negócio social com o lucro e com seu propósito, com seu objetivo, com seu fim social. Queria começar passando a bola, fazendo uma rodada com vocês, para terem chance de vocês se apresentarem e contarem um pouquinho dessa experiência. O Marco falou, né, da debenture que a gente conseguiu fazer, e isso significou uma quebra de paradigma em cada uma das áreas envolvidas, né? Então, quando a gente fala de crédito, Tosi vai poder falar um pouquinho o que a gente fala, que é essa ruptura, quando a gente fala em questões jurídicas, quando a gente fala na parte de securitização. Então, uma primeira rodada, por favor. Bom, bom dia. Nessa hora do almoço aqui, eu sei que é mais difícil vocês ficarem ouvindo. Vou levantar só para falar rapidinho, tá? Eu trabalho na Gaia e foi muito interessante quando o Marco trouxe essa oportunidade para a gente montar da Vivenda. O que era? Uma operação muito pequena que dificilmente a gente conseguiria viabilizar, tá? 5 milhões, para o mercado de capitais é pouco. O mínimo que a gente fez apertando tudo foi, sei lá, 10 milhões, que já é muito pequeno. 2, uma operação para emprestar dinheiro para as pessoas reformarem a casa na favela, tá? As pessoas não são donas dessa casa, então esquece garantia. Pessoas, em grande parte, desbancarizadas, que não têm conta no banco, então um crédito muito mais difícil de dar. E a gente teria que captar dinheiro no mercado. E a que taxa? Se colocasse uma taxa muito alta, a operação não ia parar de pé. E para facilitar ainda mais, o principal título que a gente emite hoje no mercado financeiro imobiliário é o tal do CRI, o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. Só que para emitir um CRI, você tem que ter a carteira primeiro, aí você capta o dinheiro. Então você empresta e depois você capta no mercado. E nesse caso, não tinha recebível nenhum, porque não tinham sido contraídos os empréstimos. Então, assim, trocentos desafios para a gente montar essa operação. Só que quando o propósito é muito forte, e acho que todo mundo, quando vê uma causa dessa, a pessoa, você vê a foto lá de uma casa antes de ser reformada e depois de ser reformada, muda a vida da pessoa. Várias pessoas, assim, tem casos de pessoa que nunca teve uma mesa em casa, e depois que reformou ela passou a ter mesa, ela passou a cuidar mais da calçada na frente da casa dela. Por quê? Porque a casa dela, ela começou a receber pela primeira vez na vida a visita, porque ela tinha vergonha de receber visita na casa dela. Quando você olha isso, você fala, poxa, a gente tem que dar um jeito de fazer essa operação acontecer, mesmo com todos esses desafios. E mais,
para conseguir também captar dinheiro que não seja dinheiro de doação, tem que ter uma estrutura muito boa. E aí convencer parceiros que queiram entrar de cabeça, daí a importância da GoOn e do Tozini, e óbvio que a Dynamo trouxe para a gente, para colocar isso de pé. Então foi quase 2 anos para a gente conseguir viabilizar isso. Então, ao invés de fazer um CRI, a gente fez uma debenture financeira, que é um outro instrumento. Para viabilizar uma operação tão pequena, que não cabe, é muito pequena mesmo, a gente teve que conseguir grandes parceiros que trabalhassem pro bono na operação. Quando a operação for maior, óbvio, a ideia é que todo mundo seja remunerado, mas essa não cabia. Então, você convenceu um Tozini a trabalhar quase 2 anos de graça, a gente também, enfim, para viabilizar isso daqui. A questão da taxa. A gente tem que chegar para o investidor e falar, não adianta você querer uma taxa de risco super alta que não vai parar de pé. Então, a gente mostrou para o investidor que tem duas coisas, né? Uma é, sim, o seu dinheiro vai ter que render, ele vai voltar. Mas você tem que colocar na sua conta que, além do seu dinheiro render, você vai estar fazendo bem. Você vai ter outro benefício. Eu acho que é muito frio a gente pensar... hoje, quando você olha investimentos, de uma forma geral, você só olha o retorno, né? Você não sabe o que ele está fazendo com aquele fundo. Qual é o histórico de rentabilidade? Só que você não sabe se ele está emprestando para... Enfim, não vou citar nome de empresas, mas várias empresas que eu tenho certeza que nenhum de nós gostaria que ele estivesse investindo. Só que a gente olha só a rentabilidade. E se a gente tiver uma rentabilidade, mas estiver fazendo um efeito tão grande na nossa sociedade? E é isso que a gente conseguiu mostrar para as pessoas, para que elas topassem descolar, ao invés de olhar só risco e retorno financeiro, para que as pessoas olhassem risco, retorno financeiro e retorno social da operação. Então, com isso que conseguiu fazer essa operação para captar dinheiro no mercado. E aí viu o private do Itaú, que é uma outra barreira grande que foi quebrada, e teve uma subordinação muito grande. Então, a chance desse investidor receber é muito alta, tá? Porque a gente criou, e aí tem algo que a gente pode falar depois um pouco mais, 2 cotas, teve 40% de subordinação, que é um nível bem alto, e o histórico de inadimplência é muito baixo desse tipo de operação. Então, a chance dele receber é bem alta, e além do que ele vai estar fazendo bem. Então, foi uma grande vitória para a gente de conseguir pegar todos esses desafios e colocar de pé. E agora, o mês passado, essa foi eleita como uma das 20 e poucas, eu acho que o Marco pode falar melhor, mas operações ou iniciativas inspiradoras pela ONU Habitat. Então, na América Latina, porque realmente a gente montou uma operação que não dependeu de governo, não dependeu de ninguém. A gente pegou o que tinha de lei e conseguiu colocar de pé uma operação, captar dinheiro e fazer isso rodar. Falei bastante, né? Mas tá bom, obrigada, foi ótimo. Eu queria puxar, antes de voltar para a palavra, queria puxar 2 ganchos aí com o que a gente falou, né? A primeira, para mim, quando eu olho você, eu acho que muita gente pensa isso, pensem que a criatividade ou que fazer o diferente requer uma grande estrutura e é uma coisa grande, envolve muito parceiros. Sem dúvida isso é verdade, mas eu acho que o fazer diferente é individual também, né? Como o próprio Grupo Gaia mostra isso. Eu acho que é o pensar diferente que leva a esse fazer diferente maior. Então, acho que isso é legal também e acho que isso começa na própria história do Grupo Gaia. O outro ponto, e aí fazendo o link com a própria questão jurídica, né? O jurídico também tem uma série de dificuldades. Em N empresas que a gente está, isso bem menos hoje, mas lá atrás a área de produtos pensava que queria fazer e acontecer, e aí chegava no jurídico, mas veja bem, aqui não dá, aqui complica, aqui... Então, acho que o seu papel, ainda mais numa operação tão diferente, foi fundamental, né? O papel do direito. Se você puder contar um pouquinho para a gente. Obrigado, André. Bem, eu faço mercado de capitais há mais de 20 anos, fazendo IPOs, oferta públicas, fundos de investimento, mas operações como essa, eu sempre foi uma coisa que eu busquei a estar ajudando, né, procurando identificar essas operações. Quando o João e o Marco foram conversar comigo, assim, na hora, eu falei, eu estou dentro. Isso foi um trabalho de 2 anos para colocar isso em pé. Eu já tinha tido umas experiências anteriores de fazer via fundo de investimento com impacto social. O primeiro fundo de investimento em participações aqui no Brasil, eu também tinha trabalhado nele, mas nunca existiu, enfim, uma oferta pública do que a gente chama lá fora de social bonds, né? Aqui as debêntures sociais. E quando você vem tentar colocar em pé um produto tão inovador como esse, a primeira coisa que fica, todo mundo fala, não vai funcionar, não tem como fazer, né? Nunca ninguém fez.
Acho que é esse tipo de coisa que desafia também a gente fazer, porque, por um lado, a inovação e, do outro lado, o impacto. Né? E esse impacto social, nós fomos lá na comunidade, visitamos algumas famílias que estão sendo beneficiadas do programa, e tem uma questão da autoestima, mas tem outras questões, é por isso que a ONU também reconheceu como uma iniciativa inovadora, porque quando você está melhorando a condição numa casa de uma pessoa, de um barraco, como vocês viram lá, e mudando para uma casa efetivamente, você reduz, por estudos comprovados, violência doméstica, evasão escolar, e uma série de outras questões também que acabam impactando a vida das pessoas, né? Então, e a questão de saúde também, saúde pública, porque você está com condições mínimas de habitação. Então, é uma iniciativa, um programa, foi ganha-ganha em todos os aspectos para, acho que a comunidade, as comunidades, e é inovação mesmo. E eu acho que o que também está por trás disso, essa questão do propósito, que o João e o Marco comentaram, que se você for ver, a gente está bem próximo de estar perto da maior transferência de riqueza da história. Nunca na história da humanidade foi transferido tão rapidamente riqueza como vai estar sendo feita na próxima década. Muitos, enfim, pesquisadores dizem que na próxima década vai estar sendo transferido de mãos da geração baby boomer para os milênios, por herança, por sucessão que for, mais de 30 trilhões de dólares. 30 trilhões de dólares num período de 10 anos. Então, o que significa isso? Você, de repente, vai ter 30 trilhões de dólares na mão de uma nova geração que, boa parte dela, busca propósito. Né? Se uma fração disso, né, olhar cada vez mais para a iniciativa com propósito, que isso é uma tendência, nós estamos falando de um universo muito grande, seja de oportunidade para que eles estão trabalhando nisso, mas principalmente para o benefício e impacto das pessoas que vão estar recebendo esse tipo de iniciativa. Então, o que nós estamos procurando e que cada vez mais nós temos que ver é um efeito catalisador disso. Nós precisamos mais programas como esse, precisamos vocês engajados em fazendo isso também cada vez mais para viabilizar isso aqui no Brasil, né? Legal. Estão tendo uma série de discussões parecidas com o que a gente está aqui, falando de banco social, onde entra justamente isso, né? O dinheiro como um meio de alguma coisa. O dinheiro é um meio para um consumo consciente, o dinheiro é um meio para um investimento que traz um fim consciente, que é o que a gente está falando aqui. Queria passar a bola um pouquinho para o Tosi. Quando a gente fala de programas tipo Vivenda, e a gente tem outros programas similares, né, em iniciativas similares, o que a gente sempre discutiu é que ele precisa de dinheiro para ter fluxo de caixa, para poder conceder esse crédito, mas ele também precisa aprender a conceder esse crédito para uma população de baixa renda, né, de uma forma consciente. Então, tem um aspecto e um desafio de crédito forte envolvido aí, que a gente, como Go-On, discutiu bastante. Você pode contar um pouquinho para a gente? Eu acho que tudo vai de novo para a questão do propósito. A gente falou de propósito aqui, que motivou o grupo a fazer, olhando uma comunidade ou um segmento da sociedade não atendida, e que isso motivou todo mundo a buscar os caminhos. Mas, enquanto o crédito trouxe a oportunidade para a gente de começar a repensar também uma coisa que está esquecida na comunidade de crédito, que é o propósito que aquela pessoa tem com aquele dinheiro que ela vai conseguir. Enquanto risco, e vocês todos sabem, é totalmente diferente você emprestar um dinheiro para alguém que vai pagar uma dívida de jogo, de alguém que vai reformar uma casa, a sua casa, naquelas condições, né? E
enquanto sistema financeiro ou mercado de crédito, a gente meio que fica anestesiado em relação a isso, né? Tá no SPC? Não está. Está no Serasa? Não está. Enfim, faz essa discussão. Qual é o score? Entendeu? E essas perguntas básicas. E toda essa questão das mídias sociais, a facilidade de tecnologia que facilita todo esse mundo, a parte fundamental de tudo isso passa a ser você resgatar, entre aspas, a entrevista. Para que é que você quer o dinheiro? Né? O que você pretende fazer com essa grana? E ao resgatar isso e colocar isso dentro dos modelos, tudo começa a fazer mais sentido. Esse é o pontapé inicial. E uma outra questão básica e fundamental é que, em países como o nosso, nós empurramos para a pobreza, né, uma quantidade de pessoas que já tiveram algum entendimento melhor ou já tiveram melhores condições e já perceberam e já interagiram, seja para ficar no clichê, a empregada doméstica na casa do patrão ou coisas assim, ela também já se acostumou a se perceber desta maneira. E, portanto, o conceito de responsabilidade desse segmento da população também já mudou muito. E a gente fica, de novo, no mercado de crédito, com um paradigma de que, como eu preciso cobrar muito caro porque a inadimplência é alta, o que nós fizemos enquanto raciocínio dentro desse grupo foi: a inadimplência é alta porque cobramos muito, né? Então, ao inverter isso, você também começa a ter um outro olhar sobre esse aspecto, né? Então, são coisas assim. Agora, é uma experiência, a gente vai aumentar a massa crítica disso e é um aprendizado contínuo, né? A diferença básica é, como sempre, fazer uso da tecnologia para separar o joio do trigo e saber como é que você pode maximizar o resultado disso. E aí vem a outra coisa: maximizar o resultado disso é diminuir a taxa de juros. Não é fazer qualquer outra coisa diferente disso, né? Porque aí você aumenta a possibilidade de encontrar novos clientes. E resolvemos o problema do João. A gente passa a ter uma debênture de 100 milhões e não de 5 milhões. Fica mais fácil, né? Eu queria fazer uma outra rodada. Na verdade, o grande tema aqui é a ruptura do paradigma e a gente entender e fazer diferente, né? O tema do fórum, a gente está falando de mundo digital, de momento digital. Isso é dado. A gente não pode deixar ser guiado por isso e, sim, ter esse mundo digital como um instrumento para a gente aplicar o nosso propósito, para a gente fazer essa ruptura, para a gente tratar diferente. Eu acho que o Marco, na Dínamo, passa um pouco por isso, uma série de negócios que você acaba influenciando. Você pode contar algum exemplo para a gente de como é que isso surgiu, ou até como é que a Dínamo surgiu nesse contexto? Nós, lá na Dínamo, nós temos 3 braços. Um braço apoia os empreendedores no desenvolvimento do seu pensamento estratégico, do seu modelo de negócio. Então, é uma consultoria de negócios de impacto social. Tem um braço de investimento, então é um braço que apoia com capital esses empreendedores. E tem um terceiro braço comercial que apoia a ida a mercado desses empreendedores, para que eles consigam ganhar a escala mais rápido. O grande desafio na mesa é você saber fazer o filtro correto
entre aquele time empreendedor que de fato está trazendo algo novo com a intenção de impactar. E com isso eu queria resgatar um aspecto que é a humanização dos processos, né? Propósito nada mais é do que você se reconectar com o que é humanizado. Então, como que as relações passam a se tornar mais humanizadas? Como que a gente para de enxergar só um bolso e começa a enxergar o ser humano e, a partir daí, o dinheiro, o crédito, o investimento serve a esse propósito? Eu acho que é só uma hierarquização de que valores estão por trás da tomada de decisão do dia a dia. E a descoberta que a gente faz, a mineração, a prospecção desses empreendedores, ela é diária. Eu tenho aqui o Vivenda na área de habitação, mas ele acontece na área de saúde hoje, com startups que estão conosco, acontece na área de educação, acontece assim, a gente tem um ecossistema de negócios de impacto social que está numa tendência crescente, e não é no Brasil, acho que é no mundo. O Alexei aqui podia falar um pouco da experiência dele também, sobre o que ele viu no mundo como força pujante de tendência de impacto social. Mas a mensagem final é essa: como que a gente humaniza esse processo e coloca o digital a serviço do homem, a serviço da humanidade, a serviço do planeta. Só fazendo um gancho aqui, Marco, o que a gente muito provavelmente está perto de um momento que a gente vai ter uma grande mudança que já está acontecendo e a gente vai cada vez perceber mais, inclusive aqui no Brasil, né? Porque se você for ver que há pouco tempo atrás a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, fez uma norma de equity crowdfunding para você permitir captação via mercado de capitais. Quando você vê que o Banco Central acabou de sair das fintechs de crédito também, nós participamos ativamente na consulta pública, que foi... Ninguém esperava o resultado, no final das contas, que ia sair, e hoje você consegue ter uma flexibilidade muito grande com o instrumento novo que está aí. Certamente isso vai ser uma alternativa muito grande, né? Eu sempre vejo não como uma coisa que vai competir uma coisa com a outra. O importante é você ter alternativas, né? Então vai ser uma alternativa bem interessante. E o que nós fizemos nessa operação aqui, nada mais foi do que uma alternativa. Nós já temos iniciativas de microcrédito no Brasil. O grande problema aqui do programa Vivenda era acesso ao crédito, né? Essas pessoas não tinham acesso ao crédito. E essas iniciativas de microcrédito já existem, tudo, mas o que a gente fez? A gente não foi fazer microcrédito, a gente foi acessar o bolso de mercado de capitais. O investidor financiou isso. Bateu na porta do private do Itaú, que comprou essas debêntures. Então, isso é diferente, né? Uma coisa não compete com a outra, mas uma coisa está dando alternativa, né? Quando você não tem o limite de mais de crédito, você não tem outro lugar, mas eventualmente poder acessar um outro tipo de bolso, né? Então, acho que é isso que a gente vê como também uma grande novidade aqui no Brasil, e o ponto que você mencionou lá de fora, né? Visitei os centros todos de inovação em Israel, não tem nenhum mês, visitei quase todos os fundos de Venture Capital lá de Israel. 20% deles estão investindo em impacto social, e todos estão com retorno, né? E assim, é muito impressionante esse número. Todos têm um retorno, né? Mas também tem um impacto, 20% dos fundos. Então, certamente ainda a gente consegue muito caminhar, né, nisso. Isso não é só Israel, visitamos países nórdicos, as mesmas coisas acontecendo lá, a cultura do Vale do Silício também presente. De novo, isso está presente, a gente precisa desenvolver, por isso que a gente conta com todos vocês para ajudar nesse caminho, né? O que falta? Quer dizer, a gente está acessando capital, está com esse caminho, que é o que a gente está falando aqui, a gente tem, eventualmente, empresas como Vivenda para estar recebendo isso. O que falta acontecer para isso crescer, para esse movimento efetivamente tomar vulto aqui? Eu não sei se eu vou responder, mas fazer uma colocação para o grupo aqui, ponderar sobre isso. Eu acho que a nossa geração, nossa geração cresceu
e foi educada entendendo muito sobre gestão de custo e escala. A gente imagina que precisa ter produtos e soluções que atinjam uma enorme quantidade de consumidores para que o custo seja compatível e você consiga ter o lucro. Eu acho que o que precisa, e isso que eu quero ponderar com vocês, é usar o que a tecnologia trouxe para nós, que é o barateamento da tecnologia, cria o espaço para que a gente faça soluções de nicho. E, a partir daí, você, sim, consegue acertar melhor. A nossa política de crédito não funcionaria para pegar e dizer, eu vou emitir um cartão de crédito de baixa renda e eu posso pegar e fazer uma oferta que vai estar 2% acima de CDI. Não vai funcionar. Mas quando eu posso nichar, eu consigo resolver isso. Não sei como é que vocês veem essa questão. Interessante isso. Eu acho que faz sentido o que você está falando, mas até olhando por outro prisma, as gerações vêm vindo há um bom tempo com essa busca por produtividade intensa e maximização total do lucro, a qualquer custo. Então, todas as pessoas são olhadas como números, você tem que reduzir o custo e aumentar ao máximo a rentabilidade. O que a gente vê, e olhando a apresentação do Marco lá atrás, é que isso traz um mundo cada vez mais caótico, né? Em que tem uma desigualdade crescente, porque você para reduzir o custo, você vai ter qualidade de vida cada vez menor das pessoas, você vai pagar menos salário, enfim, e vai maximizar o lucro disso. Porque era o mainstream. Se você começa primeiro a olhar de outra forma, como o lucro ele é extremamente importante, mas ele é um dos parâmetros. Como esse negócio pode servir para o bem, servir para algo maior? Tem que ter lucro, senão ele morre. Assim como o nosso corpo ele tem que ter sangue, a empresa tem que ter lucro, mas você não vive só para ter sangue, você não vive só para ter lucro. Como você consegue impactar positivamente o mundo? Então, acho que esse é um ponto. E aí, olhar de uma forma global, com escalas gigantescas, às vezes é muito mais difícil. Tendo essa visão de que impacto você consegue causar no mundo, fazer um mundo melhor, olhando, enfim, funcionários e clientes e sociedade, quando você tem um nicho, você consegue ter um entendimento maior e eu imagino que para dar um crédito numa comunidade, não dá para você pegar a política global de crédito do Citibank, acho que é muito diferente. Então, ter essa questão de nicho, você consegue conversar com a pessoa, você consegue ter um entendimento, porque, óbvio, aqui a gente está falando de filantropia, está falando de negócio. Sim, a gente quer que as pessoas paguem também, só que você tem que entender qual é a realidade dela, que nível de taxa de juros é possível ela repagar, para que a operação pare de pé, para que a gente impacte mais gente. Mas como é que eu ganho escala no nicho? Eu vou ter vários nichos. A minha pergunta aqui para explorar com vocês, a gente tem mais 5 minutos, a minha dúvida é essa, assim, a gente tem segmentos de nicho, e a gente está falando aqui de uma solução vivenda, que é um segmento de nicho, que está atuando num segmento de nicho. Como é que isso cresce? São vários vivendas? É um vivenda maior? Como é que é essa escalabilidade aí? Independente do nicho, eu acho que tem uma questão muito grande educacional por trás. Todo produto novo, uma área nova, o maior desafio dele nos primeiros anos é você difundir isso. Por isso o convite, desde o começo, cada vez mais pessoas falando. Porque o desconhecido, às vezes, parece perigoso, parece arriscado, né? E porque às vezes tem o desconhecimento mesmo do que você tem de um novo produto, né? Aqui, é lógico que tem desafios, mas é interessante perceber as oportunidades que tem, né? Então, essas oportunidades, seja para quem está se beneficiando, para quem está estruturando, para quem está prestando um serviço, existe oportunidade, existe desafio, certamente, né? Todo um novo ciclo de algum novo produto, eu costumo dizer, assim, eu gosto de fazer coisa nova. Fiz também a primeira operação de crack no Brasil, que foi certificado de recebível do agronegócio, em 2012. Hoje, a gente tem em estoque registrado na B3 ali, mais de 30 bilhões de CRAs registrado. Mas na época foi uma operação lá chegou a nem 100 milhões, as duas operações saíram em 2012. Em 2013 e 2014,
Eu não fiquei fazendo um monte de operação de CRA. Eu fiquei viajando o Brasil para difundir o produto, fazendo palestra. O João, na época, foi. A gente fez evento na Bolsa, fizemos evento no interior, fizemos evento em todas as localidades, para conhecer as coisas, para desmistificar as coisas. Então, esse caráter educacional, de ter mais gente fazendo isso, hoje todo mundo quer fazer. Aí, você vai lá e copia, né? O difícil é você fazer o começo e difundir, e isso dá essa educação, né, para todo mundo que tem um ferramental novo e um propósito diferente, que a gente consegue acessar bolso diferente, né? Que essa é a mensagem, né? Complementando, eu acho que uma reflexão que se soma a essa do Tosi, a nossa experiência com esse protótipo foi bem interessante observar como existiam investidores com apetite e vontade de realizar o investimento, os donos do dinheiro querendo realizar o investimento e muitas vezes os gestores desse dinheiro impedindo que essa operação saísse. E gestor não é o dono do recurso, ele é mandatado para gerir o recurso. É interessante a gente observar desse prisma porque a pergunta aqui é, a gente sempre fala que falta capital, mas o dono do capital está interessado em fazer o negócio. Qual é o nosso papel como gestores, como intermediários, para fazer com que isso seja fluido? O que a gente precisa repensar na forma de gerir esses recursos para que isso seja fluido? E aí se conecta com a pergunta do João, onde está sendo colocado o nosso dinheiro e quem toma essa decisão, né? Então, a gente criando essa infraestrutura e disseminando, a gente acredita que essa visibilidade vai permitir uma fluidez maior para que esse capital possa alavancar impacto social e transformar a realidade que a gente deseja, né? Gente, nosso tempo acabou. Queria agradecer muito vocês, agradecer a conversa, essa troca de experiências. Obrigada, pessoal.